Graças a Deus. Meus irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus diz glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra comigo a sua Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 22. É o livro tema dessa festividade nesta noite. Gênesis capítulo 22, versículo 14 apenas para a nossa meditação esta noite. Após eu faço uma agradecimento. Diz assim a palavra do Senhor: e chamou a Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Podeis assentar, glorificando, amém, e exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos, é motivo de muita alegria mais uma vez ministrar a palavra do Senhor na minha casa, onde adoro o nome do Senhor, Centro Central. Louvo a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Otávio, nosso pastor presidente. Deus continue abençoando rica e poderosamente a sua vida, a sua família, demais obreiros, a minha retaguarda. Deus seja louvado pelas vossas vidas. Agradeço a todos pelas orações nesta noite. Meus irmãos, louvo a Deus também pelo grupo Kadosh, pela liderança do Kadosh. Deus seja louvado pelas vossas vidas, rica e poderosamente, Diácono Gleison, a sua esposa Nathalis, bem como todos os demais participantes, lideranças e componentes deste abençoado grupo. Louvo a Deus pelas vossas vidas. Tem feito um trabalho muito abençoado com os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos aí no grupo Kadosh. Agradeço pela confiança, pelo convite lançado a mim. Orando ao Senhor, o Senhor me deu uma palavra direcionada ao tema nesta noite, e eu quero ser fiel ao que o Senhor me entregou para entregar a sua igreja neste lugar. Já ouvimos louvores abençoadíssimos, senti a presença de Deus, e eu tenho certeza que Deus ainda quer falar um pouco mais aos nossos corações. Então abra o seu coração, o seu entendimento para o que Deus preparou nesta noite para você. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler e que é o tema dessa festa, este culto nessa noite, já bem expressado através da leitura oficial, através de louvores que foram voltados ao tema, através da peça, da apresentação que os nossos adolescentes fizeram. Os irmãos já entendem que o tema vai falar sobre Abraão. Abraão, que foi chamado por Deus em Gênesis capítulo 12 para ser pai de uma multidão de nações. Porém, existia um problema. Abraão, ele era casado com Sara, sua esposa, Sarai na época, mas só para resumir, e Sara era estéril, não tinha como, aos olhos carnais, operar o mistério de Deus na vida deles, ou a promessa do Senhor se realizar. Mas quando Deus ele chama alguém para realizar um propósito, ele é especialista em resolver a situação ou o problema, seja ele qual for. A esterilidade de Sara, mas na frente nós vamos compreender que Deus ele dá um ponto final. Só que quando Deus chama Abraão, Deus acontece algumas coisas, e Abraão é conhecido na Bíblia como aquele que mais edificou altares. Você vai perceber, nessa época de então, Abraão é o que mais edifica altares. Todas as vezes que ele vencia uma dificuldade, ele criava ou montava um altar e adorava o nome do Senhor. A Bíblia diz que antes deste episódio em si, ele havia levantado 3 altares. E agora, quando chega no capítulo de número 22, após Deus cumprir a promessa a Abraão, mesmo em uma ocorrência anterior, que Sara tenta ajudar a Deus na promessa que o Senhor havia feito,
Sara é conhecimento de toda a igreja. Sara, ela tenta ajudar a Deus, dando a Agar para ser mulher de Abraão, ou para deitar com Abraão, para que a promessa de Deus se cumprisse. Saiu da boca de Sara, mas não era esse o propósito. Deus, ele não quebra princípio quando ele quer abençoar alguém. Deus, ele cumpre aquilo que ele promete, ele garante naquilo que ele prometeu. E a Bíblia diz que Sara tenta de todas as formas, e ali houve uma confusão muito grande, a ponto de, quando Deus visita Abraão através do anjo teofania e os 3 anjos, e você percebe que Abraão, ele adora ao anjo que está no meio, e você conhece também, a Bíblia diz que agora, dialogando com Abraão, Deus, ele cumpre a promessa. Ele fala: daqui a um tempo, daqui a um ano, Sara terá o seu filho que eu havia prometido. A Bíblia diz que Sara, ou Sarai na época, ela sorri, ela dá uma risada, e o Senhor, através do anjo, diz: por que ri? Aleluia! Haveria alguma coisa difícil ao Senhor. E eu quero dizer nessa noite: não há nada impossível ao Senhor que você serve. A Bíblia diz agora que Abraão, ele despede o Senhor ao anjo, e quando o anjo vai, Sara então ela engravida no tempo determinado que Deus havia falado. Só que quando Abraão ou Sara dar a luz ao seu filho da promessa, chamado Isaque, agora a Bíblia diz que houve uma confusão com Agar e o seu filho Ismael. A Bíblia diz, é clara em dizer no capítulo 21, que quando Sara ela dá um culto de ação de graça para agradecer a Deus pela promessa cumprida, a Bíblia diz, e Sara faz questão de dizer, que Ismael zombava, aleluia, do sorriso de Sara. E Sara tem uma ideia dizendo: despede esta serva, despede este filho, aleluia, porque vai ter problema dentro desta casa. A Bíblia diz que agora Deus aparece, ou anjo, aqui anjo com A maiúsculo, e você entende teofania. Deus aparece novamente a Abraão e diz: faz o que a sua mulher propôs, aleluia, eu não vou deixar o seu filho, que é a sua semente, a mercê do mundo. Eu serei com ele, eu o abençoarei, eu engrandecerei o teu nome também. A Bíblia diz que Abraão agora despede Agar, e quando despede Agar, juntamente com Ismael, acontece um episódio numa estrada, ou no deserto. E lá no deserto, a Bíblia diz que um menino começa a chorar porque acabou a água do odre. Agora a Bíblia diz que Agar, ela deixa o menino para morrer, e agora a distância de uma flechada, ela vai ausentar do seu filho Ismael, achando que ele iria morrer. E a Bíblia diz que o anjo aparece a Agar e diz: Agar, não intente fazer alguma coisa, porque eu ouvi a voz do menino e eu vou abençoar. Olha para trás, não desista, aleluia, da sua caminhada, porque vocês serão abençoados. Ei, eu quero dizer para você nessa noite: não importa a situação que você esteja passando ou vivenciando, Deus, ele irá cumprir aquilo que ele prometeu na sua vida. Não desista. Agora a Bíblia diz que Abraão, ele está tranquilo em que Deus já tinha falado no capítulo 19 que Abraão era o seu amigo, e Deus, ele queria se relacionar com Abraão a tal ponto que ele cria uma estratégia para novamente ver a adoração, sabendo que estava dentro do coração de Abraão. E agora Deus dá uma ordem novamente a Abraão, dizendo: Abraão, eu quero o seu único filho, o filho que você ama, me oferece ele em sacrifício. Sai novamente da tua casa, não diga nada à sua mulher, prepara os elementos da adoração e me oferece em um dos montes de Moriá. Eu vou te mostrar qual é o monte, apenas
saia e você apresenta o seu filho, o seu único filho, a quem tu amas. A Bíblia diz que imediatamente Abraão não retrucou, não questionou, mas assim como Gênesis capítulo 12, ele prontamente obedeceu a voz do Senhor. Quem obedece a voz do Senhor sempre vai chegar no lugar estabelecido pelo Senhor. Jamais desista da promessa que Deus realizou ou prometeu para você. A Bíblia diz que agora Abraão, ele sai juntamente com o seu filho, e a Bíblia denota, dizendo o texto anterior, vai dizer que Abraão sai de madrugada, não acorda Sara, prepara, aleluia, lenha, prepara um cutelo, prepara fogo, e sai juntamente com o seu filho e alguns servos, e também um jumento. A Bíblia diz que agora Abraão anda, e aqui a peça diz, e a Bíblia denota que no terceiro dia ele chega no monte chamado Moriá, e quando ele chega no pé do monte, ele dá uma ordem aos seus servos, dizendo: ficai aqui, porque eu e o menino iremos ali em cima, adoraremos ao Senhor e voltaremos para voltarmos para a nossa casa. Era tanta a fé de Abraão que ele sabia que aquilo que Deus propôs para ele, aleluia, jamais Deus iria tomar o seu filho. Ele tinha certeza que era uma intimidade que Deus estava buscando dele, e a prova disso é que ele disse: ficai ao pé do monte, que eu vou lá e voltarei. A Bíblia diz que agora ele sobe, e quando ele sobe ao monte, juntamente com o seu filho, ele entrega a lenha que estava sobre o jumento e coloca sobre o seu filho para carregar durante a caminhada até a subida do monte. E neste intervém, você percebe que Isaac era curioso, e a curiosidade de Isaac fez com que ele fizesse algumas perguntas a Abraão, e ele olha, observa, ele diz: eu vejo fogo, eu vejo lenha, mas onde está o cordeiro? E você percebe que a resposta de Abraão é aquela de fé, que ele diz: o Senhor proverá para si o cordeiro. Não há nada impossível para o Deus que você serve. Aquilo que ele te prometeu ainda irá acontecer. Mas antes do episódio final, eu tiro algumas lições, e é isso que Deus colocou no meu coração nesta noite. Eu tiro aqui algumas lições sobre essa história, e a primeira lição que eu percebo no verso de número 5 é a lição dos servos que fica ao pé do monte. Perceba que Abraão, ele não chama os servos para adoração, porque os servos são escravos. Você percebe que quando Jesus esteve aqui na terra, em João capítulo de número 15, professor Dr. Gervânio, a Bíblia diz que Jesus, no capítulo 15, versículo 15, ele diz para os seus discípulos: eu não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe, aleluia, onde está ou o que fará o seu Senhor, mas eu tenho chamado vocês de amigos. Percebe que Jesus estava chamando os seus discípulos para uma intimidade maior com o Pai e com Ele. Agora Jesus está dando um exemplo de quem Ele quer nos últimos dias. Ele não quer apenas um escravo que faz o que Ele manda e pronto. Não, não. Ele quer intimidade com os servos, aleluia, que serão agora chamados de amigo do noivo. A Bíblia diz agora que Ele deixa os servos ao pé do monte. Era Abraão dizendo: servos não poderão subir para não atrapalhar a minha intimidade com o meu amigo que está à minha espera. Muitas vezes nós deixamos muitas pessoas entrar na nossa história ou na nossa intimidade, atrapalhando a nossa comunhão com Deus. E Deus me chama a atenção também. A segunda lição que eu percebo
força. O jumento serviu para conduzir tanto os ingredientes até o pé do monte, como também a Abraão. A Bíblia diz que agora o jumento fica ao pé do monte e apenas Abraão e o seu filho Isaque sobem. Eu entendo também que aqui o animal, o jumento, como um animal de força, espiritualmente falando, era Abraão dizendo, ou Deus dizendo a Abraão: Abraão, não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito. Porque tem muita gente, pastor Otávio, que ele usa força, ele usa o jeito que ele aprendeu lá fora para fazer as coisas espirituais, e não é dessa forma, não é desse jeito. Deus quer operar através do teu espírito nas nossas vidas, e alguma coisa está impedindo a ação do Espírito Santo. A primeira coisa que impede a ação do Espírito Santo é o nosso eu, e a Bíblia diz que é o próprio Senhor Jesus, usando Lucas capítulo 9 versículo 23, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Deixa tudo aquilo que impede a sua adoração e adore, e entra na sua intimidade com o Senhor. Aqui não é por força, aqui não é por violência. Ainda nós vamos perceber em Zacarias, no capítulo de número 4, versículo de número 6, o profeta dizendo: ei, não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Aleluia, o Espírito Santo do Senhor está aqui nesta noite para fortalecer a sua vida. A terceira lição que eu aprendo é que a lenha está sobre um jovem, ou um moço, que a Bíblia chama de moço. Eu percebo que Abraão, ele coloca a responsabilidade também sobre o seu filho. Ele não vai somente ou sozinho levar os utensílios para a adoração. E aqui eu aprendo que nós estamos errando como os pais no século 21. Nós estamos esquecendo de deixar uma boa impressão para os nossos filhos. Nós estamos dizendo para os nossos filhos: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. E é uma ignorância tal afirmação, porque a Bíblia, em Provérbios capítulo de número 22 e o versículo de número 6, a Bíblia diz que ensina o menino o caminho, no caminho que deve andar. Até quando ele crescer, jamais se desviará dele. Às vezes a gente pega esse versículo e diz: ensina o menino o caminho. Não, o texto está dizendo: ensina o menino no caminho. Ou seja, as minhas ações, as minhas atitudes estão ensinando os nossos filhos a nos aproximar de Deus. É como que eu aproximo de Deus? É não perdendo o culto, é orando, é lendo a palavra, é jejuando, é consagrando, é participando, é buscando conhecer mais a palavra do Senhor. E às vezes a gente fala: lê a Bíblia, mas não lemos. Às vezes a gente fala: ora, mas não oramos. Às vezes a gente fala: vai para a igreja, deixa teu filho na igreja, e não congregamos, aleluia, como deveríamos congregar. E o Senhor está chamando a atenção de pessoas aqui nesta noite. Ei, não somente atribui responsabilidade a Ele, mas juntamente com Ele vem para o lugar da adoração. A quarta lição que eu aprendo neste texto é que Isaque, ele observa: tem lenha e também tem fogo. Eis aí o fogo. Não tem como chegar diante de Deus, aleluia, sem ter o coração verdadeiramente de adorador. Em Levítico capítulo de número 6, versículo de número 12, a ordem de Deus é que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não apagará. O que eu entendo é que Deus, ele sempre se revelou como fogo. Se você olhar na vida de Moisés, Deus aparece na sarça, e a sarça estava ardendo
termos fogo na nossa vida. Às vezes a gente tem uma vida tão notoriedade no dia a dia, que esquecemos de enchermos de reserva, esquecemos de queimar a lenha, esquecemos de adorar o Senhor como deveríamos adorar. E o Senhor está conclamando aqui nessa noite, através da minha boca, dizendo para você: eu tenho saudade dos momentos de oração que você tinha, dos momentos de consagração que você tinha, da intimidade que você tinha comigo. A quinta lição que eu aprendo é que o cordeiro não estava sendo apresentado, era o próprio Isaac que era o cordeiro. Na subida do monte, você percebe que o menino ou o moço ou Isaac, ele lembra do cordeiro. E essa expressão lembra do cordeiro, Deus está chamando a atenção de pessoas aqui nesta noite, que até mesmo está subindo o patamar da sua vida social, está subindo na sua graduação intelectual, está subindo na vida social, até mesmo, aleluia, na sua conquista pessoal ou familiar. Mas por muitas vezes tem esquecido do cordeiro. Só dois entenderam. Tem gente que está já no alto, mas está esquecendo, aleluia, quem colocou ele lá no alto foi o cordeiro. E o menino está lembrando do cordeiro. Não esqueça que quem colocou você lá no alto foi Deus. Não esqueça que quem poupou a sua vida da morte foi o Senhor. Não esqueça que quem te deu uma família foi Deus. Aleluia. E o mínimo que você pode fazer é levantar a sua mão e agradecer e adorá-lo nesta noite. A sexta lição que eu aprendo é a obediência de Isaac. A Bíblia diz que Abraão agora ele prepara o altar, porque para Deus se manifestar ou para receber a nossa adoração, o altar não pode estar bagunçado. Porque tem gente que está vivendo com o altar bagunçado há muito tempo. Há tempos não fala em língua, há tempos Deus não visita ele na madrugada, há tempos não tem sonho, não tem interpretação de sonho, há tempos Deus não tem mais contato com ele. E Deus fala no culto e ele não entende a voz de Deus. Deus está chamando a atenção dele e ele diz: não é comigo não, deve ser com outro. Ei, é para você que Deus está dizendo nessa noite: ei, eu estou, aleluia, precisando da sua obediência. A Bíblia diz que Isaac de momento nenhum desistiu do propósito ou do projeto do seu pai. Para mim é meu casamento, mais importante para mim é a faculdade, mais importante para... Não, o mais importante, aleluia, é a sua intimidade com o céu. Aleluia. Glória a Deus. Eu entendo que a obediência faz a diferença, e a obediência gerou a provisão de Deus. A sétima lição que eu aprendo de Abimuída é que Isaac, ele é amarrado no altar. Quando eu vejo essa cena, Isaac amarrado no altar, eu percebo que aqui não tem como dar errado o futuro desse jovem. Agora eu estou pregando para a juventude, vou falar para a juventude agora, adolescentes e jovens, que até mesmo tem propostas indecentes na vida. É uma oferta dizendo: ei, manda nudes, ei, faz isso, você é lindo, vem comigo para a balada, vamos passar uma noite. E aí a resposta que deve sair e manda ir da boca dos nossos jovens é: eu não posso, porque eu estou amarrado no altar. Porque quando você está amarrado no altar, o mundo não consegue te sugar. Se você está amarrado no altar, não tem tempo para outras coisas. Aleluia.
já. Eu entendo que a oitava lição é as cordas que amarraram Isaac. Você vai perceber no livro de Juízes que Sansão brincou com o pecado, se deu mal, a ponto de que as cordas de bronze o levou para descer o pináculo, ter os olhos furados, rodar a moinha como um jumento e morrer ali. Mas as cordas que amarraram Isaac, eu aprendo 3 coisas e já vou encerrar. A primeira corda é a corda do amor. A primeira corda que amarrou Isaac é a corda do amor. Ei, jovem, adolescente, igreja, ninguém te ama como o Deus que você serve. Ninguém ama você mais do que Deus. Aleluia. A prova que Deus te ama é tão grande, João capítulo 3, versículo 16. Deus amou de tal maneira que deu seu único filho, aleluia, para morrer no seu lugar, substituto. A segunda corda que eu entendo aqui é a corda da misericórdia. Você percebe que quando Isaac está sendo amarrado no altar, Abraão está levantando o cutelo na hora, Deus é livrado do céu, aleluia, e diz: não faças mal ao moço. Deus não quer o seu mal, quem quer o seu mal é o diabo. Mas Deus está dizendo que eu estou usando de misericórdia nesta noite para jovens, adolescentes, homens e mulheres que estão me ouvindo neste lugar. Ei, as cordas da misericórdia estão neste lugar nesta noite, dizendo, assim como em Isaías capítulo 54, no versículo de número 7, aleluia, por um momento te deixei, mas aleluia, mas pela minha misericórdia eu te trouxe novamente. Deus está dizendo: eu estou trazendo pessoas para o altar nesta noite. A terceira corda que eu aprendo aqui, já encerro, é a corda da provisão. Até porque este monte Moriá significa o monte da provisão. Jeová Jireh, Deus provê, ou o Senhor proverá. E eu quero dizer para você que entrou aqui nesta noite com uma situação a resolver, o Senhor quer prover na sua vida. O Senhor quer abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar os seus negócios. E eu quero lançar um convite nesta noite. Já concluí. Onde está a primeira pessoa que entrou aqui, talvez nem imaginava o que estava acontecendo com ele, não sabe por que entrou aqui nesta noite. O Senhor está dizendo: eu te trouxe aqui nesta noite para usar de misericórdia para a sua vida. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus nesta noite? O Senhor está lançando a corda de amor para trazer você para o altar. O Senhor está usando a corda de misericórdia para dizer para você: este problema tem solução, eu posso realizar aquilo que você precisa. E o Senhor está lançando a corda da provisão. Aquilo que faltava, ei, eu sou capaz de prover na sua vida. Onde está a primeira pessoa para Jesus nessa noite? Você que é evangélico, está longe do altar do Senhor, e Deus está dizendo para você nessa noite: jamais recusa a minha misericórdia. Está dizendo o Senhor de